É importante que as pessoas entendam que quando você alcança grandes coisas na carreira profissional, mesmo nesses casos onde você consegue dar saltos importantes, eles acontecem de forma muito gradual. Isso aí ele se aplica tanto na escala macroscópica, né, igual eu falei, fiz a faculdade, depois residência nos Estados Unidos, depois cardiologia no Hopkins, depois fellow em Harvard, agora trabalhar em Harvard. Mas se aplica no microscópico também. São pequenos passos que a longo prazo, ou médio prazo, pelo menos, eles acumulam em grandes conquistas. Olá pessoal, Cauê Gasparotto aqui de novo. Estamos aí dando continuidade, mais um vídeo no canal, nesse meu novo capítulo com entrevistados aí, pessoas que eu acredito que tem muito a contribuir e que podem tirar algumas das dúvidas das pessoas que aqui me acompanham, tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais. Então hoje eu vim falar com o Anderson Cardoso, ele é médico, é cardiologista, está atuando hoje lá nos Estados Unidos, dentro da Harvard Medical School. E como tem muita gente aqui que tem interesse em conhecer um pouco mais os caminhos para um dia ter essa experiência internacional, seja num intercâmbio, seja numa residência, ou mesmo construir sua vida fora do Brasil também, eu quis trazê-lo para contar um pouco, compartilhar um pouco das experiências que ele já adquiriu e também falar um pouquinho sobre o que ele tem feito aí, o que ele tem visto de mais interessante nos Estados Unidos e com o público que ele também tem bastante contato aqui do Brasil, né, de estudantes que participam das iniciativas que ele conduz. Então, Anderson, muito obrigado por topar participar dessa série aqui no meu canal. Vai ser um prazer bater esse papo com você. Eu que agradeço, Cauê. Muito obrigado mesmo. É uma honra para mim estar aqui e compartilhar um pouco da minha experiência com o pessoal. Responder as perguntas aí, espero que possa ajudar o pessoal nessa trajetória aí, para quem tiver interesse de vir para os Estados Unidos, um dos muitos caminhos que a medicina, a atuação na área da saúde proporciona para a gente. Sensacional. Então vamos começar do começo mesmo, Anderson. Conta um pouco sobre quem é você, sua idade, o que você faz hoje, para o pessoal poder te conhecer um pouquinho melhor, quem ainda não te conhece, né? Claro. Eu tenho 31 anos, eu sou do interior do Centro-Oeste, né? Eu nasci no interior de Goiás e depois, na verdade, fui criado no interior do Tocantins. Então, assim, falando um pouco sobre mim como pessoa, eu gosto de tudo que é particular daquela região, né? Para quem é de lá, arroz com piqui, tudo que é rural, eu gosto muito de ir para a fazenda, trabalhar com gado, pescar, andar a cavalo, toda essa parte mais voltada para o rural. E do ponto de vista profissional, eu sou médico formado pela Universidade Federal de Goiás, eu me formei em 2012 e desde então estou nos Estados Unidos. Eu vim para cá de imediato, assim que terminei a graduação, já vim fazer a residência aqui, e aí o caminho aqui nos Estados Unidos foram 3 anos de clínica médica, as residências aqui são bem mais longas que no Brasil. Então, 3 anos de clínica médica na Universidade de Miami, Jackson Memorial Hospital. Aí também fiz um ano como Chief Resident lá, a gente pode falar um pouco sobre isso depois. E aí fui fazer cardiologia depois, saí de Miami, fui para Baltimore, para o Johns Hopkins, onde também fiquei 3 anos, residência de cardio também são 3 anos nos Estados Unidos. Então, para quem está se somando aí, já foram 7 anos, 3 anos de clínica, um ano de chefe, depois 3 anos de cardio. E agora eu estou terminando mais 2 anos de subespecialização, agora em cardioimagem, no Hospital Brigham and Women's, que é um dos hospitais da escola da Faculdade de Medicina de Harvard. Então é isso mesmo, atualmente sou R9, acredite ou não, e agora finalmente terminando toda a residência, os fellowships, as subespecializações, vou continuar aqui na Faculdade de Medicina de Harvard, no Brigham and Women's, eu vou continuar como staff aqui, fazendo trabalho de cardiologia geral e cardioimagem, que é a minha praia, né? Eco, tomo, ressonância cardíaca e o trabalho como cardiologista clínico. Então, essa é uma das partes da minha atuação profissional, na parte assistencial, pesquisa, tudo que envolve a carreira acadêmica aqui nos Estados Unidos, como médico, como cardiologista. E aí, outra parte importante do que eu faço é o projeto intensivo de ECG, um projeto para ensino de cardiologia, eletrocardiograma, é outra paixão profissional minha, né? Ensinar sempre foi algo que me trouxe uma satisfação,
uma gratificação muito grande no âmbito profissional e, graças a Deus, esse projeto tem ido muito bem, a gente pode falar mais sobre ele depois. Então, outra parte importante do que eu faço é essa, de ensino, principalmente dos estudantes de medicina, residentes, colegas aqui, né, e também através da plataforma do Intensivo de ECG. Perfeito. Eu vou deixar, inclusive, para o pessoal, como tem bastante estudante de medicina e até pessoal antes da faculdade que já se interessa por alguns assuntos aí, vou deixar na descrição aqui do vídeo os links para vocês conhecerem mais esses projetos aí do Henderson. Vale a pena dar uma conferida. Já tive a oportunidade de participar aí de algumas iniciativas que você organizou. Super recomendo para o pessoal. Tenho também visto muita gente falando bem assim das suas iniciativas. Então, vou deixar aqui, pessoal, para vocês conferirem depois um pouquinho mais em detalhes. E, bom, Henderson, você falou sobre essa sua questão, né, de fez faculdade em Goiás, no interior, esse seu contato com a parte mais rural, e eu imagino ter sido uma diferença muito grande, né, você imaginar você nesse ambiente que você estava e você depois indo fazer uma faculdade nos Estados Unidos. E aí, eu imagino que essa realidade seja de muitas pessoas aqui no Brasil, né, da gente às vezes nem enxergar essa possibilidade. E eu queria saber se você já se imaginava atuando como médico, estudando nos Estados Unidos desde a faculdade, ou se teve algum momento ali que foi um divisor de águas para você entender que você teria essa oportunidade de alguma forma? É uma excelente pergunta. Para ser bem sincero, não, nunca imaginava chegar, digamos assim, tão longe assim na carreira em relativamente pouco tempo. É importante que as pessoas entendam que quando você alcança grandes coisas na carreira profissional, mesmo nesses casos onde você consegue dar saltos importantes, eles acontecem de forma muito gradual. Então, para mim, o foco sempre foi o próximo passo. Por exemplo, respondendo já a sua pergunta, né? A ideia surgiu como estudante de medicina no segundo ano da faculdade, conversando com colegas ali sobre planos futuros, falar assim, será que não tem jeito de fazer residência nos Estados Unidos? Naquela época, assim, não tem tanto tempo, mas não tinha tantas informações disponíveis, amplamente disponíveis, como tem hoje, por exemplo, com a disseminação do Instagram, várias pessoas falando sobre isso na internet o tempo todo. Já tinha os fóruns, busquei muita informação na internet, mas minha fonte principal foi o próprio site oficial da revalidação do diploma nos Estados Unidos, que é o ECFMG. Então, eu foquei naquele passo, próximo passo de vir fazer residência nos Estados Unidos. E aí eu trabalhei nesse sentido. Aí fui para Miami, mesma coisa, fui fazer clínica médica lá. O foco foi fazer aquele trabalho bem feito. E aí isso aí levou a um próximo passo. Então isso aí ele se aplica tanto na escala macroscópica, né? Igual eu falei, fiz a faculdade, depois residência nos Estados Unidos, depois cardiologia no Hopkins, depois fellow em Harvard, agora trabalhar em Harvard. Mas se aplica no microscópico também. Já fica o conselho para todo mundo, né? Tudo que você faz importa. Então, você vai pegar um relato de caso para fazer, você precisa fazer aquilo lá muito bem feito, porque ele vai te abrir a próxima porta de pesquisa. Você vai fazer um rodízio no hospital, fazer aquilo lá muito bem feito, cria uma reputação no seu nome que te acompanha. Então, é isso. São pequenos passos que, a longo prazo, ou médio prazo, pelo menos, eles acumulam em grandes conquistas. Cada porta que você abre vem mais outras duas, né, depois. Exato. É um efeito meio exponencial isso, com certeza. Isso foi algo que eu percebi também durante a minha carreira aqui dentro da faculdade, e muito interessante. Mas então, desde o segundo ano você já pensava em estudar fora, e você começou a se preparar já no segundo ano? Você acha que foi um timing bom? Você acha que era muito cedo? Como se enxerga isso hoje? A ideia inicial surgiu no segundo ano. Só para voltar um pouquinho atrás, eu tinha morado nos Estados Unidos quando eu tinha 10 anos, né? Meus pais trouxeram a gente lá de Paraíso do Tocantins para vir para os Estados Unidos com o objetivo de aprender a falar inglês, né? O objetivo sempre foi ficar um curto período de tempo, não foi vir para cá para ganhar dinheiro, para realmente construir uma vida aqui. Meu pai tinha um trabalho de garçom, minha mãe limpava casas, mas o objetivo era mandar eu e minha irmã para a escola. A gente aprendeu a falar inglês, voltamos para o Brasil, voltamos para Paraíso. E aí, então, eu já sabia falar inglês, esse era um ponto importante. Na faculdade, já tinha morado aqui, mesmo que há muito tempo, já tinha uns 7, 8 anos que eu tinha voltado dos Estados Unidos, mas eu sabia que sobre as oportunidades que se tem nesse país. Então, daí surgiu o interesse inicial.
E aí, respondendo sua pergunta sobre como foi esse processo no segundo ano, eu diria que do segundo ao quarto ano eu fiquei só considerando a ideia, ponderando se valeria a pena ou não. Comecei a estudar o material, mas tinha época que estudava mais, tinha época que estudava menos, não estava muito firme na ideia. Principalmente o que me limitava era a decisão, a barreira de tomar a decisão final, de bater o martelo, eu vou ou não vou. E isso é comum, é muito comum que as pessoas tenham essa dúvida e realmente é algo que você deve considerar muito, muito mesmo antes de tomar a decisão, porque é, não é só onde você vai fazer a residência, né? É onde você vai aprender a atuar como médico, que a maioria das pessoas acaba ficando, pelo menos no país, e muitas vezes na própria região onde faz a residência, né? Isso acontece no Brasil, isso acontece aqui também nos Estados Unidos. É difícil você migrar de volta para o Brasil depois. Conheço algumas pessoas que fizeram residência aqui, acabaram voltando, mas enfim, é um processo, é uma decisão difícil. A maioria do pessoal que vem acaba ficando. Então eu gastei muito tempo nessa decisão aí, e lá para o final do quarto ano tomei realmente a decisão de vir, me preparei de forma assim necessária e fiz as provas e consegui depois a vaga da residência aqui. Então foi mais ou menos isso. Foram 2 anos aí só pensando sobre a ideia. Eu conversei já aqui com uma outra pessoa que também está fazendo residência, né? Agora está um pouco atrás aí na carreira em relação ao momento que você vive hoje, mas está fazendo residência em Stanford e ele usou muito aquele material do USMLE. Você também tinha acesso a esses conteúdos na época ou isso é algo mais recente? Assim? Não, eu usei um método assim que hoje ele é considerado assim um pouco arcaico, diria assim, porque na época também eu poderia ter feito melhor, mas o que eu fiz basicamente foi ir lá no site do ICFMG, eu literalmente coloquei no Google assim, como fazer residência nos Estados Unidos, em inglês, né? Aí o primeiro site que aparece na busca é o ICFMG, né? Para quem não está familiar com o termo, é Educational Commission for Foreign Medical Graduates. Então, a ICFMG é a instituição que regula as regras desse jogo, as regras da revalidação do diploma. Então, e eles têm um documento formal, um documento oficial que se chama ICFMG Information Booklet. Eu fui lá e eu li todo o Information Booklet, né? Eu não lembro quantas páginas tinha, mas eu li todas as regras do jogo. Eu falei, então tá, então tem que fazer A, B, C, D e E, e eu comecei a fazer A, B, C, D e E. Então, eu não necessariamente explorei métodos diferentes de fazer todas as etapas. A primeira etapa era fazer o Step 1. Eu fui lá e eu dei uma pesquisada geral assim nos fóruns, como que o pessoal se preparava, isso eu fiz. Só que eu literalmente eu fui lá e comprei na Amazon os melhores livros para estudar. Eu não fiz o cursinho, não tinha dinheiro para pagar, os cursinhos são caros aqui. E aí eu estudei o conteúdo no livro mesmo, né? O livro dedicado para o Step 1, por exemplo, tem até o livro de patologia aqui, que eu estudei na época, nem sei se o pessoal usa isso aqui mais, na época era o Rapid Review de patologia, era um dos melhores, e aí eu preparei para a prova, fui assim, e com o Step 1, fui assim com o Step 2, e quando fui para fazer o estágio a mesma coisa, eu falei assim, tem que fazer o estágio, tem que pegar a carta, então procurei, tinha um contato em Goiânia que tinha feito o estágio em Miami, falou que gostou, e eu fui para Miami fazer meu observership, né? Peguei o e-mail da pessoa, quais eram os pré-requisitos, nem explorei. Então, quando eu falo que era arcaico, talvez não é a melhor palavra. O que eu quis dizer é que eu não explorei métodos assim diferentes. Por exemplo, hoje você tem os recursos, por exemplo, de fazer uma mentoria nesse sentido. Não estou falando necessariamente que é preciso fazer isso, né? A maioria do pessoal, assim como eu, faz de forma independente. Mas tem muita informação além só dessa fonte oficial, digamos assim. Tem os fóruns, tem o Instagram, muita gente falando sobre isso, tem as mentorias, igual eu falei. É, Outra coisa que eu não explorei, que vale a pena considerar, é vir fazer pesquisa nos Estados Unidos por um tempo. Você melhora muito a sua aplicação e, principalmente do ponto de vista acadêmico, te prepara, não é só a sua aplicação, não é só o seu currículo, você aprende muita coisa, aprende sobre como é a carreira de pesquisador nos Estados Unidos. Se você quer fazer uma carreira acadêmica que tem a parte assistencial e de pesquisa, aprende a escrever. Então, é algo que eu nem passou pela minha mente. Eu queria fazer residência nos Estados Unidos, então eu fiz 6 anos de faculdade e fiz residência nos Estados Unidos, é isso que eu fiz. Então tem muitos caminhos alternativos, você que é o mestre do empreendedorismo e caminhos alternativos na medicina, então se serve o conselho, serve para o pessoal também, considerando a residência nos Estados Unidos, né? Então a dica seria, saiba todas as opções que são possíveis e dentro da sua realidade, seja ela financeira, seja ela de tempo,
se prepare da melhor maneira possível para alcançar seus objetivos. Mas é importante demais conhecer as regras do jogo e as suas opções para tomar a melhor decisão possível. Eu ia até te perguntar um pouco disso antes da gente mudar para o próximo tema, que era, você falou que não tinha feito pesquisa antes relacionado a isso, mas na faculdade você já trabalhava com pesquisa? Porque eu sei que o pessoal nos Estados Unidos considera bastante também isso para admissão, né, em provas de residência e tudo mais. É um ponto importante, sempre que a gente fala de residência nos Estados Unidos, o pessoal tem que entender sobre a pesquisa. Então, para quem ainda está na fase inicial desse processo, só uma revisão bem rápida, que nos Estados Unidos é muito diferente do Brasil a seleção para residência. Então, no Brasil tem o componente do currículo, né, mas ainda é muito focado em fazer uma prova, geralmente específica, né, para cada hospital, né. Então, vai lá a USP e cria a prova para a seleção dos residentes. Enfim, nos Estados Unidos esse processo ele é muito mais global, holístico, né. Tem as provas de revalidação, então eles usam as notas para considerar os candidatos, mas mais que isso, tem carta de recomendação, tem análise de currículo, tem até análise assim, de fatores extracurriculares, tipo assim, trabalho voluntário, extensão, muito mais do que no Brasil. Isso tem um peso muito grande. As notas ainda são os fatores mais importantes, mas tem vários outros componentes. Agora, falando especificamente da pesquisa, quando o pessoal está aplicando para clínica médica, por exemplo, que é o meu caso, ou as residências que são, assim, digamos, no nível de competição médio, né? Não estou falando aqui de dermato, ortopedia, cirurgia, a gente pode falar sobre elas agora. Mas sobre as especialidades mais gerais, né? Por exemplo, você colocar aí clínica médica, psiquiatria, pediatria, enfim. Se você fizer um trabalho muito bom nas provas e ter um currículo médio, isso é suficiente de termos gerais. Agora, o que é um currículo médio? Que era o que eu tinha. Eu tinha posters apresentados em congressos no Brasil, tanto a nível regional, né, congresso goiano disso, congresso, enfim, do Centro-Oeste, e tinha trabalhos a nível nacional. No Brasil, de cardiologia, enfim, mas só posters, não tinha nenhuma publicação no PubMed, nenhuma, meu nome não aparecia no PubMed no momento que eu apliquei para a residência nos Estados Unidos. Isso foi suficiente para um bom match, né, um match em clínica médica na Universidade de Miami. Agora, independente desses outros componentes da sua aplicação, notas, cartas de recomendação, a faculdade onde você se formou, as suas notas na faculdade, qualquer pesquisa de alto impacto vai elevar o seu patamar, vai te trazer de onde você iria matear. No meu caso, por exemplo, no Jackson Memorial, que é um programa bom. Se eu tivesse pesquisa naquela época, eu ia de um programa muito bom, que os demais componentes da minha aplicação permitiam isso. A nota era boa, né, eu tinha boas cartas de recomendação, então eu consegui o Jackson, a Universidade de Miami, que é um bom programa. Mas se eu tivesse pesquisa de impacto, se eu tivesse feito 1 ano, 2 anos nos Estados Unidos, ou conseguido publicar durante a graduação, isso ia elevar muito o nível da minha aplicação e eu ia conseguir, talvez, match um programa ainda melhor. Obviamente, isso não é absolutamente necessário. Você pode fazer o que eu fiz, que é começar num bom programa acadêmico e continuar subindo depois, escalando de maneira devagar, a subespecialização, o fellowship e assim por diante. Foi o caminho que eu fiz. Mas, enfim, respondendo de forma mais objetiva agora, a pesquisa não é absolutamente obrigatória para as especialidades mais gerais, mas ela ajuda demais na sua aplicação. E aí, só para a gente complementar, para as especialidades muito competitivas, igual eu falei, dermato, cirurgia, o pessoal tende a falar que é impossível match. Não é impossível match, claro, né? Mas aí você precisa realmente ter uma aplicação perfeita, né? Aí não basta ter a nota excelente e um currículo médio. Tem que ser as notas perfeitas, o currículo extraordinário, pesquisa de impacto, carta de recomendação, tudo tem que brilhar para você conseguir, como estrangeiro, matear nas especialidades bem mais difíceis. Seria basicamente isso aí. Perfeito. E, bom, já que a gente está falando sobre isso, essa questão do match, você com passagens aí por Harvard, Johns Hopkins, o que você enxerga aí que foram diferenciais para você alcançar essas conquistas aí em programas de excelência mundiais? Outra excelente pergunta. Eu vou responder isso em alguns termos gerais que se aplicam, digamos assim, para você ser um bom médico, né? Independente se no Brasil, nos Estados Unidos e tal. E também em termos específicos para
para instituições de ponta nos Estados Unidos. Algo que, em termos gerais, é importante que as pessoas, eu sempre falo isso quando me perguntam sobre como ter sucesso na carreira médica, sucesso profissional, conseguir as vagas de residência, os melhores empregos e tal. Algo que não é muito discutido e vale muito a pena a gente ressaltar é a importância de relações interpessoais boas. Basicamente, você precisa ser gente boa, você precisa ser uma pessoa legal, é isso. Você precisa, quando alguém precisar trocar o plantão, você cobrir, você ser agradável, tratar todo mundo bem, é, enfim, desde o pessoal, colegas médicos até o administrativo, você precisa ser uma pessoa gente fina, entendeu? Uma pessoa que tem uma reputação de ser agradável. Isso aí eu via muito como residente-chefe. Quando a gente sempre, como residente-chefe na posição administrativa, a gente avalia os residentes, né? Tem reuniões de rotina com os chefes do programa, com a diretoria, para avaliar os residentes. E aí, quando a gente pegava a avaliação dos residentes que as pessoas faziam, eles colocavam lá assim, que é muito bom trabalhar com essa pessoa, né? Que é fácil de trabalhar. E a gente conhecia as pessoas, então a gente sabia que quem tinha essas características, quem era uma pessoa gente fina, isso aparecia nas avaliações, aparecia nas cartas de recomendação, a reputação da pessoa vai junto com ela, quando migra de instituição também vai junto com você a sua reputação. Então, isso é importante que as pessoas entendam isso, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Outro ponto muito importante, ainda em termos gerais, é ter competência clínica. Isso vale não só na residência de clínica médica, para você conseguir uma subespecialização em Harvard ou em Hopkins, mas também no Brasil, para você conseguir qualquer residência. Você vai rodar na nefro, você precisa saber nefrologia, tem que ter estudado, você tem que ter o conhecimento necessário para a sua especialização, para aquele momento que você está vivendo. Cirurgia é a mesma coisa, você tem que ter conhecimento clínico. Isso aí não é um diferencial necessariamente, embora tem gente que se diferencia, isso aí é meio que obrigação. Você vai ser médico, médica, na sua especialidade, você tem que ter um conhecimento muito bom daquilo. Quando você está rodando nos mais diversos serviços, você tem que estar no nível que se espera de um interno rodando aquele serviço, entendeu? É a mesma coisa, assim, em qualquer fase da medicina, isso vai se aplicar. Você tem que ter um conhecimento bom. E o terceiro componente geral, para a gente fechar, eu sempre falo, você tem que trabalhar pesado, sabe? Tem que conhecer seus pacientes muito bem, passar a visita, tem que saber o que está falando, tem que chegar lá mais cedo que todo mundo, sabe? Quando você for fazer uma pesquisa, por exemplo, tem que entregar o resultado. Se você pegar uma coisa para fazer e não entregar aquilo, ou entregar muito mal feito, então isso aí pega muito mal. Então, esses componentes que eu falei, né? A pessoa trabalhar pesado, ser gente boa, né? Ter competência na área clínica, ser um bom médico, isso aí vale independente se você quer fazer residência no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Agora, o diferencial em cima disso aí, em cima de ser um bom médico em parte assistencial, em cima de trabalhar muito bem com as pessoas e trabalhar pesado, o diferencial em cima disso aí, que aí te permite uma carreira que eu julgo assim, de excepcional nos Estados Unidos, é pesquisa. Não tem nenhum, é o principal fator disparado, assim. Você não consegue entrar em Hopkins, em Harvard, nas instituições que são as melhores 5, melhores 10 do país, em qualquer especialidade competitiva, sem ter pesquisa. Então, eu coloquei isso na minha mente como residente de clínica médica. Eu estava em Miami, era excepcional o programa, eu era muito feliz lá, a cidade era muito boa, as pessoas eram muito legais, mas eu queria sair de lá para fazer um programa ainda melhor de residência de cardio. Então, eu me dediquei assim, ao nível máximo em pesquisa. Eu trabalhava 80 horas por semana na residência e à noite, final de semana, feriado, estava fazendo pesquisa. Eu consegui publicar uns 20 papers assim, em 3 anos de residência, a maioria deles como primeiro autor, e isso aí foi necessário para eu conseguir subir esse patamar da residência de clínica para a residência de cardiologia no Hopkins. E aí, só aproveitando o gancho para falar para o pessoal que isso só foi possível publicar tanto, né, através de um método específico de pesquisa, que é a revisão sistemática e meta-análise, que me abriu muitas portas. Obviamente, não foram todas elas revisão sistemática e meta-análise, mas quando você trabalha muito bem na revisão sistemática e meta-análise, você tem um paper pronto, um artigo pronto, que você mostra para o orientador, e aí você abre portas para trabalhar com aquela pessoa em outra área, que lá te abre uma porta, um convite para fazer uma outra pesquisa e assim por diante. Então, eu
aproveitando aqui para falar para o pessoal, para deixar o convite para participarem do curso intensivo de metas, onde eu explico essa metodologia, como que abriu portas para mim, consegui para Hopkins, para Harvard, e também como eu já ensinei para outras pessoas que conseguiram aplicar bem o método. Mas voltando à sua pergunta, é pesquisa. Você precisa encher o currículo de pesquisa de alto impacto para conseguir realmente trabalhar do ponto de vista de treinamento clínico, na residência, nessas melhores instituições dos Estados Unidos. Perfeito. E eu tenho até um outro vídeo no canal que eu falo um pouquinho sobre isso também, de importância da pesquisa. Durante a faculdade eu fui para os Estados Unidos também por conta de um programa de pesquisa, então acho que você começa a ver como isso é bem valorizado nos Estados Unidos, realmente, em Harvard, essas grandes faculdades, conta muito. Aqui no Brasil também a gente teve, assim, eu acho que é valorizado na área médica comparado em outras áreas, mas poderia ser mais ainda do que é atualmente, assim. Acho que isso é um negócio que a gente pode aprender bastante aí com os americanos. Então, eu só queria aproveitar para fazer o convite pro pessoal, para seguir, o Cauê falou que vai deixar na descrição do canal, mas é facinho, é @intensivo de ACG, siga lá no Instagram, que eu tenho o curso de eletro, e tem o curso de pesquisa, de iniciação científica, né? Não é o único meio, é importante deixar bem claro que tem muita gente que faz pesquisa em epidemiologia, tem muitas outras maneiras, você entra num grupo de pesquisa bom, só porque, de um ponto de vista assim, mais escalável, é difícil para todo mundo estar, por exemplo, na USP, onde tem muitas oportunidades de pesquisa, entendeu? Tem sempre barreiras de orientador, de tempo, de falta de dinheiro, de falta de apoio à pesquisa, que está disseminado no Brasil, no mundo também, mas isso afeta mais no Brasil do que nos Estados Unidos, por exemplo. Então, tem muitas barreiras para você conseguir fazer pesquisa na graduação, por exemplo. A iniciação científica é difícil. Então, a revisão sistemática e meta-análise, eu tive as mesmas dificuldades como residente em Miami, estava trabalhando 80 horas por semana, era difícil ter pesquisa lá. Então, eu comecei a fazer revisão sistemática e meta-análise, e isso aí abriu as portas, assim, de um jeito que eu não imaginava, né, para fazer residência nos Estados Unidos, em outras instituições de ponta ainda. E um negócio legal que a gente estava comentando até antes de começar aqui a gravação foi o fato de que isso também acaba te conectando com outras pessoas que estão na mesma jornada que você, né? Cria essa comunidade que um apoia o outro. Eu acho que isso é super legal ver que tem aí gente fazendo esse tipo de iniciativa aqui no Brasil. Então também vou deixar aqui indicado na tela o arroba que o Henderson passou para a gente e vou deixar na descrição também os links para vocês poderem acessar lá no Instagram e conhecer um pouco mais do trabalho dele. E aí, Anderson, uma outra dúvida que eu tenho, que o pessoal sempre pergunta, né, as dificuldades de você viver fora do Brasil. Você consegue elencar, assim, alguns pontos que talvez sejam aqueles momentos que você fale, puta, cara, não sei se eu deveria realmente ter isso. Não sei se você já passou por essa sensação, né, de momentos difíceis que você vivenciou aí. Mas para o pessoal que está talvez querendo ir para fora, acho importante a gente passar esse outro lado também, né, que não são só flores. Você viveu algum 100%. momento aí de dificuldade aí fora do Brasil? 100%. É muito importante ponderar isso aí, pessoal. Então, para mim, o mais difícil mesmo, Cauê, é ficar longe da família, cara. Isso aí é um negócio que só piora à medida que o tempo passa. E é importante não subestimar isso aí na sua consideração. Eu já pensava muito nisso, sou muito apegado aos meus pais, à minha irmã, e eu sabia já naquela época que seria difícil voltar. Quanto mais o tempo passa aqui, mais dá vontade de voltar, mas também é difícil se adaptar à realidade de praticar uma medicina que é diferente do ponto de vista administrativo, de organização, né, até a relação dos médicos com formas de pagamento, por exemplo, né, eu não penso em guia, em seguro aqui nos Estados Unidos, né, os hospitais têm sistemas próprios para lidar com isso, então eu teria muita dificuldade, resumindo, para voltar para o Brasil. E, e isso aí pesa muito, cara, pesa muito, sabe? À medida que o tempo passa. Agora, do ponto de vista das outras coisas, mais coisas, algo que, por exemplo, preocupa muito o pessoal no Brasil em relação à barreira da língua e preconceito, assim. E eu nunca tive nenhuma situação na minha atuação profissional, seja com pacientes, seja com outros profissionais, na questão de preconceito, sabe? De alguém, porque eu era médico estrangeiro, me tratar mal por conta disso. Sempre fui muito bem tratado, em todos os lugares onde eu passei. Isso é algo que acho que não deveria preocupar, as pessoas que estão considerando vir para os Estados Unidos.
Eu gosto muito de morar aqui, então realmente bate saudade das coisas de casa, né? Igual eu falei que eu sou lá de Goiás, às vezes dá vontade de comer um arroz com piqui, essas coisas assim, mas, mas do ponto de vista de é, qualidade de vida, custo de vida, trabalho, as condições de trabalho aqui são excepcionais, sabe? Principalmente comparado com as dificuldades que a gente encontra no Brasil. Então, todos os demais aspectos, tanto da vida pessoal quanto profissional, até mesmo a parte financeira aqui nos Estados Unidos, tudo isso eu diria que favorece vir para os Estados Unidos, favorece uma carreira aqui, se as pessoas estão considerando isso aí. Agora, a família e o apego ao Brasil como um todo, eles devem ser considerados. E você acha que existe um momento ideal para a pessoa ir para fora, para ela viver essa experiência, seja antes, durante ou até mesmo depois da faculdade? E quando que ela deveria começar a se preparar se ela realmente sonha em fazer uma residência e viver fora do Brasil? É, é uma pergunta muito boa também. Ela deve, a nível individual, essa pergunta assim, depende do nível onde você está quando você está considerando esse processo. Por exemplo, né, a maioria do pessoal que vem para os Estados Unidos, eles começam a considerar a ideia quando estão terminando a faculdade, ou às vezes quando estão até fazendo residência no Brasil, né, quando se depara com algumas condições difíceis de trabalho, por exemplo, remuneração que não é, ao nível que merecido que as pessoas pelo trabalho, enfim. Então, se você considera isso quando você é residente, nunca pensou nisso aí antes, né? Aí, ou se é no internato, independente do momento, o que eu acho que a pessoa tem que fazer de novo, voltando nas dicas que eu tinha passado antes, é conhecer bem o processo, conhecer as regras do jogo, fazer uma estimativa de tempo que a pessoa vai investir para se preparar, custos, né, parte financeira, como que vai financiar isso aí, e aí montar uma estratégia que se encaixe na vida pessoal da pessoa. Eu diria, respondendo a sua pergunta, sem considerar esses fatores individuais, né, se o objetivo é vir para os Estados Unidos, comece a preparar desde já. Então, foi o meu caso. No segundo ano de faculdade veio na mente essa ideia, eu passei algum tempo ponderando se eu deveria vir ou não. Quando eu decidi fazer, eu fiz. Eu fui lá e estudei 3 meses para o Step One e fiz todo o processo. Então, se o propósito é realmente vir, não tem por que perder tempo. Quanto mais cedo, melhor. Seja no segundo ano da faculdade, comece a se preparar já. Estude inglês, pegue os livros do Step One e comece a estudar. Em vez de estudar fisiologia no Guyton em português, estudo no Guyton em inglês, por exemplo, ou qualquer outro livro do Step One, enfim. Então, o momento mais cedo o momento melhor é mais cedo desde que você tenha tomado essa decisão. Mesma coisa você está na residência. Residência, muita gente pensa em vir quando está fazendo residência. Como as residências no Brasil são mais curtas, né, 2 anos, por exemplo, clínica médica, se você está no meio da residência, eu geralmente aconselho o pessoal a terminar, porque ela vai ser muito valorizada aqui e você terminou a residência no Brasil, se precisar voltar depois. Então, o seu treinamento no Brasil vai ser muito útil aqui e também vai ser útil na sua aplicação. Você já fez residência de clínica no Brasil, agora você quer fazer clínica aqui, ou você quer fazer anestésio, isso aí vai ser muito, muito valorizado. Então, o mais cedo possível. No HackMed a gente tem uma tradição aqui, de sempre que a gente faz um podcast, traz algum convidado, a gente tem uma parte final que a gente chama de Hacker Conectado, que a gente pede uma indicação de livro, filme, série, e eu queria pedir, antes da gente finalizar aqui o nosso vídeo de hoje, uma indicação aí para o pessoal que acompanha a gente aqui, se você tem alguma coisa aí legal que você está assistindo, ou mesmo que é algo que você já assistiu antes e que você recomenda para a galera que está assistindo a gente aqui hoje. Em relação a filme, eu vou passar uma indicação para o pessoal, que é uma história real. Eu gosto muito de ver filmes reais que contam a história de pessoas mesmo que vivenciaram problemas importantes e principalmente como elas, assim, contando a experiência de pessoas. E um desses filmes que me marcaram muito, assim, que eu achei muito impactante aquela história, é um filme, eu não sei a tradução em português, em inglês chama Something the Lord Made, né? A tradução literal seria algo que o Senhor fez, mas tenho certeza que o nome não vai ser esse em português. Esse filme conta a história de Vivian Thomas. Vivian Thomas, ele era um assistente de laboratório do Dr. Alfred Blaylock. Então, tem uma cirurgia famosa na medicina,
na cardiopatia congênita, que para a tetralogia de Fallot, que é o shunt de Blalock-Taussig. É uma cirurgia que revolucionou a história natural dessa doença. Essas crianças nasciam cianóticas e morriam nos primeiros anos de vida, e é um shunt paliativo, é uma cirurgia brilhante que permitiu essas crianças viverem por aí décadas, na verdade. E esse shunt leva o nome de Blalock, que era o Dr. Alfred Blalock, e, e o e da doutora Taussig, que era uma pediatra. Eles trabalharam nesse conjunto. Não vou contar toda a história do filme aqui, mas tem uma terceira pessoa que participou muito nessa cirurgia aí, no desenvolvimento da técnica, que era um assistente de laboratório, e não ganhou o crédito necessário por questões de preconceitos raciais e tudo isso. E depois, no final da vida, começou a ter todo esse reconhecimento que era merecido. Então, esse filme aí é um filme que vale a pena o pessoal ler, sim. Vale a pena assistir. Em relação ao livro, rapidinho, deixa eu pensar aqui. De novo, gosto muito de livros que contam histórias reais, né, de pessoas que vivenciaram problemas, desafios importantes. Tem um que é a história de Theodore Roosevelt no Brasil, que é nada a ver com medicina, assim, é só uma história muito legal, que Theodore Roosevelt era um cara é, muito interessante, assim, gostava de desafios, assim, no meio da natureza, desbravar tudo isso, e ele fez uma expedição com o Marechal Rondon no Brasil para descobrir um rio na Amazônia, quase morreu, né, ex-presidente dos Estados Unidos, é uma história sensacional, uma história real, tem um nome que leva, um rio na Amazônia que leva o nome de Rio Roosevelt, e o livro conta a história como eles quase morreram tentando descobrir esse rio lá. Então, não tem nada a ver com medicina, mas é um livro que vale a pena ler, uma história real muito interessante. Pô, sensacional. Valeu, Henderson. Já assisti esse filme, eu esqueci o nome dele em português, mas é um filme antigo já, né? Não é novo. Sim, é bem antigo, assim. Eu lembro que quando eu estava na faculdade eu assisti esse filme em alguma aula de ética médica, a gente teve uma discussão bem legal sobre esse filme. Vale realmente muito a pena. Eu E, descobri o filme quando eu estava fazendo residência no Hopkins, lá é bem famosa a história, porque tudo isso aconteceu no Hopkins, né? Então, uhum. é um filme muito bom, é uma história legal demais. Perfeito. E acho que então a gente vai encerrando o episódio de hoje aqui. Nosso convidado, Dr. Henderson aí, muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade. Tenho certeza que o pessoal vai adorar aí a nosso bate-papo de hoje. E lembrando, pessoal, se vocês quiserem entrar em contato, vou deixar aqui na descrição os links e aqui no vídeo também já vou colocar na tela aí os arrobas, arroba intensivo de ECG, né, Henderson, para te achar lá no Instagram. Exatamente. Eu também quero aproveitar a oportunidade para agradecer, Cauê, pelo convite. E, de verdade, é um prazer enorme trocar essa ideia com você. Parabéns pelo seu projeto, pelo HackMed, que também, igualmente, só escuto coisas sensacionais, pessoal falando muito bem e tenho certeza que em alguns anos já temos excelentes resultados, mas isso aí vai ficar muito grande, cara, vai ficar muito grande no Brasil com as empresas que nascem do seu projeto. E o último aviso também era convidar o pessoal, igual você falou, para o arroba intensivo de ACG, mas especificamente eu queria convidar o pessoal para fazer o curso intensivo de ACG e o curso intensivo de metas de pesquisa. Obviamente tem um conflito de interesse, porque o curso é pago, eu quero deixar isso bem claro, mas veja as revisões, veja o que o pessoal fala, veja a opinião dos ex-alunos sobre o curso. Eu tenho uma entrega pessoal assim absurda para, por exemplo, no curso de eletro, são 50 horas. Eu estou ao vivo 30 horas com o pessoal, discutindo 400 eletros ao longo do curso. No curso intensivo de metas, também 30 horas ao vivo com o pessoal. Então, vocês não vão se decepcionar, eu garanto para vocês. E espero ver vocês, a audiência aqui, lá em um curso futuro do intensivo de ACG ou intensivo de metas. Boa. E serve para qualquer um, Henderson? Se você é aluno, você é médico, você tem algum foco específico? Então, para o intensivo de ECG, o pessoal, eu recomendo que já tenha visto anatomia e fisiologia cardíaca, né? O nosso público é muito heterogêneo, porque eu começo desde o básico. Então, desde que a pessoa tenha noção de anatomia e fisiologia, eu começo do zero, tipo assim, vetores elétricos, sabe, e ondas no eletrocardiograma. Então, tem desde o zero e vai até o nível cardiologista. Então, eu falo sobre
diferenciação de taque supra e taque ventricular, entre critérios avançados em eletro e utilizáveis na prática clínica. E em todos esses grupos, desde estudante de medicina no ciclo básico até o residente de cardiologia fazendo o curso, a gente tem uma avaliação extraordinária, porque o curso abrange todas as pessoas. Então, o curso intensivo de ECG tem isso. Esse público-alvo é bem amplo. E o curso intensivo de metas é para todo mundo que quer começar a fazer pesquisa desde já. Até mesmo o pessoal que está no ciclo básico ainda, porque vai ter toda uma trajetória acadêmica na faculdade, pensando em perguntas que podem ser respondidas com o método de revisão sistemática e meta-análise. Então, vai ter muito tempo para preparar o currículo para uma residência competitiva, para um concurso depois, e também, obviamente, serve para residentes, para internos, né? Eu fiz 30 meta-análises como residente, então dá para você conciliar com a residência esse trabalho. Provavelmente é o único método de pesquisa que dá para conciliar com a residência, dado tanto que o pessoal trabalha, enfim, então é para todo mundo também o curso intensivo de metas, desde que você queira aprender eletrocardiograma ou aprender como ter um currículo muito bom e diferenciado através de revisão sistemática e meta-análise, o curso serve para você. Perfeito. Então acho que é isso, Anderson. Valeu. Sucesso aí nas suas iniciativas também. Tenho certeza que vai crescer cada vez mais. E conte comigo com o HackMed. É um prazer aí poder ter entrevistado você. Para o pessoal que não sabe ainda o que é o HackMed, pessoal, depois eu vou deixar também na descrição mais informações para quem se interessa aí por inovação, empreendedorismo. Nosso objetivo é ajudar pessoas a construírem soluções para problemas que a gente identifica no dia a dia, independentemente da sua área de formação. A gente trabalha muito com multidisciplinaridade aqui dentro, então se você ainda está na faculdade, se você é da área de saúde, da área de tecnologia, design, negócios, ou ainda nem entrou na faculdade, aqui no HackMed a gente com certeza tem oportunidade para você também. Então acho que era isso. Obrigado mais uma vez, Anderson, e a gente se vê aí numa próxima. Abração. Valeu, Cauê. Abraço. Tudo de bom.